Olá, pessoal, boa noite. Só aguardar um instantinho para a gente terminar de conectar todas as redes que a gente vai transmitir essa live. E daí a nossa equipe técnica de um homem só, o Paulo, vai nos dar o ok aqui para a gente começar a se apresentar, tá bom? Só um instantinho. A gente está transmitindo pelo Facebook do Coletivas, pelo YouTube do Juntas Rio Preto e também pelo Instagram do Coletivas, tá? A gente conseguiu aqui ajustar a tecnologia aqui, todas as transmissões ao vivo dessa live aqui. Só esperando o ok. E aí, galera, vai compartilhando o link, chama a galera aí para ver, que é um tema super importante. A gente tem escutado muito esse termo, né, fascismo e antifascismo, e aí muita gente nem sabe do que se trata. Então, super importante compartilhar aí com a galera, chamar a galera para ver aí, para debater com a gente. Lembrando que a gente vai ter pergunta no final, rodada de pergunta, então pode pôr as dúvidas. Super importante a galera estar aqui presente com a gente. Pode ir, Paulo? Tem um gatinho antifascista entre a gente aí, né, Fran? Tem. Eu ia falar as motos também. Até gatinho antifascista tem nessa live. Todos os 4 aqui, antifascistas. Então, bora lá começar. Paulo já deu ok. Gente, boa noite. Obrigada a quem está assistindo. Essa live foi chamada pelo Coletivas porque antes mesmo dessa nossa intenção, né, de que vamos ser co-candidatas, né, um mandato coletivo à vereança aqui de Rio Preto, todas nós 4 já sempre fomos envolvidas na luta antifascista, por sermos feministas, por sermos classistas. Então, esse é um tema de extrema importância, como a Bruna citou. E aí, se você quer conhecer mais sobre a nossa campanha ou quer fortalecer esse nosso projeto, acesse o nosso site www.coletivasriopreto.com.br. A gente está com uma campanha de financiamento coletivo, doa lá pelo menos R$10 para fortalecer a gente tem o site para pagar, a gente tem material fotográfico para pagar, a gente tem uma meta para cumprir. E bem-vindos a todos, muito obrigada pela presença dos convidados. Bruna. Bom, então, coube a mim aqui iniciar esse debate com vocês, iniciar um pouquinho, teorizar um pouquinho sobre a questão do fascismo com vocês, para depois a gente trazer aí essa temática para a nossa realidade, trazer essa temática para por que no Brasil nós estamos escutando tanto as pessoas usarem o termo fascista, e por que também surgiram aí vários grupos se proclamando antifascistas, tá? Para entender o que é o fascismo, a gente precisa voltar um pouquinho lá na história do século XX. O fascismo, ele surge na Europa em 1919, com a figura do Mussolini na Itália. A minha base teórica aqui são alguns livros, né? O do Leandro Conder, por exemplo, O que é o Fascismo, e o Manual Antifascista, esqueci o nome do autor, mas na hora que eu lembrar eu falo. São a base aqui do material que eu estou usando para falar com vocês. Mas uma coisa de antemão que é importante dizer é assim, definir o fascismo não é fácil, não é super simples. Há características marcantes no fascismo, mas ele não tem uma definição simplista. Então, assim, eu vou falar dessas características e depois os meus camaradas aqui da live vão complementar, trazendo para a nossa realidade no Brasil. Mas eu vou falar de algumas características mais marcantes desse movimento político. Tá? Eu tenho 5 características aqui que eu separei, que estão no livro do Michael Mann, que é um sociólogo. Então, dentre essas 5 vai ter o nacionalismo,
né, que é essa ideia do patriotismo exacerbado, o estatismo, que é a ideia de um Estado forte, né, de uma alta intervenção do Estado na vida dos indivíduos, na organização da vida dos indivíduos, uma determinada transcendência. Isso aqui é sobre ter um líder que transcende a condição humana. É a mitificação do líder. Acho que essa mitificação aqui já nos dá aí uma ideia do que vem pela frente. Ele vai dizer que há também uma característica que ele chama de expurgos, né? Ou seja, da violência para a imposição dessa ideologia. E, por fim, o paramilitarismo. O que estava acontecendo aí na Europa em 1919? Em 1919 tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e essas ideologias, como o fascismo e depois o nazismo, estavam surgindo enquanto discurso. Antes delas surgirem enquanto ideologias aplicadas por governos, né, ideologias que foram colocadas, elas estavam surgindo nas ideias, né? Elas já vinham aí do final do século XIX, começo do século XX, com determinadas questões, junto com teorias raciais absurdas, com teorias de superioridade de determinados grupos, com uma teoria que se chamava darwinismo social, que era a ideia de que somente os mais adaptados socialmente sobreviviam, os melhores, né, aqueles que tinham se desenvolvido melhor, enfim. E aí essas teorias começam a ser usadas pelos governos, por alguns governos europeus, como meio de controlar e de reparar aqueles danos que vinham da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, na Itália, isso acontece na figura do Mussolini, e depois o que o Hitler vai fazer ali, né, com o seu nazismo, que tem a ver com o fascismo, o nazismo é uma ideologia que vem do fascismo, é criar aí, impor essas características que eu trouxe para vocês outrora, de um Estado forte, de um Estado controlador, da violência para impor essa ideologia, para organizarem aí os seus após a Primeira Guerra Mundial. É importante entender isso porque havia uma fragilidade ideológica, havia uma fragilidade econômica, uma fragilidade social assolando a Europa, em decorrência das destruições causadas pela guerra. Então, você tem um século muito conturbado. O século XX, ele é cheio de inovações tecnológicas. Ele é o primeiro momento na história em que uma guerra atinge proporções mundiais. A tecnologia, ela vai para o campo bélico também, ou seja, ela vai para o campo das armas também, e ela vai ser usada na guerra, e ela vai causar horrores. E o que vem depois são essas ideologias ganhando força num mundo que estava perante tantas transformações e inovações que outrora não conhecia e que vão ganhando apelo no sentimento das pessoas. Afinal de contas, uma das características do fascismo é você ter um líder mitológico, um líder transcendental, que seria capaz de solucionar os problemas econômicos e sociais, porque ele é mais do que o ser humano. Ele é um ser mitológico mesmo, tanto que se a gente for pegar aí, por exemplo, o nazismo, ele tem uma relação com a mitologia grega, com a criação dos mitos, muito grande. Então, até o termo mito que se usa hoje para a figura do presidente, ele é um termo fascista. Tá? E esses movimentos, eles vão ganhando força porque é uma promessa de solução de problemas econômicos e sociais muito rápida. Ele é uma promessa de solução de uma tragédia social europeia quase que extraterrena. Então, as pessoas vão se apegando nessas figuras para solucionar. Só que isso vem carregado de violência, de imposição ideológica, até porque a violência, ela vem como maneira, já que não temos tempo, precisamos rapidamente convencer as pessoas de que essa é a ideologia melhor, então a violência vem como imposição da ideologia, já que ganhar as pessoas na ideia não é suficiente, tá? Então, o primeiro movimento fascista é de 1919, que já começa com a violência, né, no governo Mussolini, e a gente vai ter o primeiro movimento antifascista em 1921,
tá? É muito legal entender isso, o antifascismo já surge lá no começo também, do movimento fascista. Ele já é um levante de quem vivencia o surgimento primeiro ali dessa ideologia, como, opa, peraí, nem tudo é válido em nome de salvar a pátria, nem tudo é válido em nome de melhorar as coisas. Não é expor determinados grupos, dizer que determinados grupos são inferiores, expulsar imigrante, matar aqueles grupos que são tidos como inferiores, a violência extrema, quem discorda do sistema, não é esse o caminho. Tá? E aí esses grupos vão surgindo. O fascismo, ele tem um apelo primeiro muito traiçoeiro, porque antes de ser um fascista, o Mussolini tinha estado ao lado da esquerda. É importante dizer isso, até porque há uma confusão de dizer que o fascismo é a mesma coisa que a esquerda. Não, são totalmente diferentes. O fascismo é da direita. O fascismo é um movimento de extrema direita. Significa que todo movimento fascista? Não. O fascismo é o extremismo do campo da direita. Você tem outros campos da direita, por exemplo, como o liberalismo, que é um movimento também de direita, que ele privilegia uma burguesia, que tem determinadas pautas em alguns campos, não todos, né? Alguns campos até conservadoras, por exemplo, econômicas, mas que não tem a ver com o fascismo. Então, o fascismo é só um espectro do campo da direita. E o Mussolini, lá no começo, vai apelar, ele vai usar, inclusive, muitos termos marxistas, já que ele vinha do campo da esquerda, para atrair os trabalhadores e as pessoas para o campo do fascismo. Ok? Vamos lá rapidão, né, que meu tempo é curto. O que é o antifascismo? Ser antifascista não significa apenas não concordar com o fascismo. É muito importante entender isso. O antifascismo, ele está localizado no campo da esquerda. Você não concordar com o fascismo e ser de direita pode acontecer. Então, você pode ser um liberal e não ser fascista. Ok, mas isso não significa que você é antifascista. O antifascismo, ele vem do campo dos comunistas, socialistas e anarquistas que se organizaram em lutas contra governos fascistas, contra governos autoritários. Tanto que o símbolo antifascista são duas bandeiras. O símbolo tradicional antifascista é uma bandeira branca, uma bandeira preta e uma bandeira vermelha. A bandeira preta significa, está relacionado com os anarquistas, e a bandeira vermelha com os socialistas e comunistas. Hoje, nós temos vários outros grupos que lutam contra o fascismo, que trazem em si não só as questões de classe, mas outras questões que estão transitando dentro das questões de classe, como a questão de raça, a questão de gênero. Então, você tem a variação dessas bandeiras. Você pode ter uma bandeira vermelha e uma bandeira lilás, ou seja, antifascistas, comunistas, feministas. Você pode ter a bandeira rosa, antifascistas queer. Você vai ter os antirracistas, racistas. É importante entender, por exemplo, que todos esses movimentos de luta pela transformação da sociedade, tal como nós temos, excludente para determinados grupos, dessa sociedade em que há uma classe dominante que quer acabar com determinados grupos, todos os movimentos contrários, que são realmente movimentos de combate, movimentos de luta, esses movimentos são antifascistas também. Não tem como falar em antirracismo sem falar em antifascismo. Não tem como falar em feminismo sem falar em antifascismo. Né? Então é importante entender que ser antifa está marcado no campo da esquerda. É bastante importante entender isso para você não ser um liberal se declarando antifa, porque nós antifas, inclusive, não curtimos a ideologia liberal. Bom, é rápido, é só uma contextualização aí. Passo a palavra, então, para o Rizzuti, que vai falar sobre essa tradição autoritária e violenta dentro do Brasil. Rizzuti, é com você. Bom, espero que o áudio esteja bom. Eu vou começar falando, né, que o Brasil ele se alicerça em alguns pilares, né? O pilar do elitismo, o pilar do autoritarismo, o pilar racista, fruto de um longo período de escravidão, e um pilar da hipocrisia. Porque o brasileiro ele é muito hipócrita, porque embora a nossa sociedade ela seja
desigual e violenta desde das suas origens, o brasileiro ele tinha esse discurso que nós somos um povo pacífico, um povo acolhedor, um povo carinhoso, simpático, e atrelado a isso vinha o mito da democracia racial, que nós tínhamos uma democracia racial. E, na verdade, até tínhamos uma democracia racial, desde que os negros ficassem quietos e assumissem as condições a que eles foram relegados. E isso vai ser um projeto. Quando acaba a escravidão no Brasil, ao invés de contratar a mão de obra dos escravos libertos, o que fizeram? Trouxeram imigrantes, uma tese de eugenia, né, que trazendo brancos, o Brasil ia se embranquecer, ia evoluir, né, porque com essa questão da eugenia e do branco ser a raça superior, né, que era um discurso forte no final do século XIX, até no começo do século XX. Então, o Brasil, ele vai jogar toda essa população negra para a marginalidade, quando acaba a escravidão, são as formações das favelas, e os piores empregos e os piores tipos de trabalho acabam ficando com essa população negra. Então, o racismo, ele sempre existiu. Você pega o Rio de Janeiro no século XIX, tinha um trabalho, não tinha sistema de esgoto, né? Então, tinha um tipo de trabalho que a pessoa recolhia os excrementos nas casas e ia carregando aquele balde de excremento e até a metade do mar, até chegar mais ou menos aqui para jogar, porque não podia jogar na beira do mar. Então, era esse tipo de trabalho. A partir dos anos 80, no final dos anos 80, que eu vivi, né, o final da ditadura e o início da redemocratização, né, esses movimentos, eles vão, marginalizados, eles vão começar a ganhar voz. Sendo uma democracia ruim ou boa, acaba possibilitando a visibilidade e as reivindicações de pautas. E voltando só um pouquinho, né, o Brasil também ele tem a tradição golpista, né? A gente tem uma singularidade, que o Brasil foi o único país que se tornou independente e não formou uma república. A gente continua numa monarquia. As cores da bandeira brasileira, que explicavam na escola para a gente que o verde é das matas, o amarelo do ouro, etc. e tal, é um engodo. A bandeira brasileira, ela é a bandeira da monarquia. Ela tem apenas uma modificação ali que colocaram ordem e progresso, porque eles eram positivistas, né, quando tem a questão do positivismo, mas a bandeira, ela é a bandeira da monarquia. Então, o Brasil, ele tem essa tradição, e todo o período democrático do Brasil, ele foi curto, né, ele sempre foi do golpe, ele sempre aconteceu o golpe do Getúlio, o golpe contra o Getúlio, depois o golpe militar. Então, todo o período democrático no Brasil, ele teve curta duração, porque a tradição brasileira da elite é ser autoritária, e resulta agora no golpe que foi sofrido pela última presidenta do Brasil, né, a Dilma, que foi um golpe, e hoje todo mundo já não se discute mais, que eles falavam que isso aí era a narrativa do golpe, era uma coisa do petismo e tal, mas hoje muita gente já está voltando a rever esse tipo de discurso, e essa reivindicação, essa força que foram tomando, as pautas raciais, de gênero, tudo isso aí, ela vai invocar das profundezas do esgoto, ajudado pela internet, todo esse ódio que era disfarçado, porque era normal você a pessoa contar uma piada de negro e achar que não estava sendo racista, era normal o cara estar passando de carro e gritar a plenos pulmões para mina gostosa, não sei o quê. Então, essas coisas, elas vão sendo superadas a partir da luta, né? Não que sejam superados, mas que começam a ser superados, né? No meio hardcore mesmo, do punk, né? As mulheres mesmo, elas durante muito tempo, tirando algumas exceções, elas estavam mais como acessórios do que como protagonistas. E hoje elas estão
protagonizando o movimento, e não foi concessão de ninguém, foram elas que chegaram e foram ganhando seu espaço através de muita luta e convencendo também as pessoas de coisa que era normalizada até para mim, assim, algumas coisas que você achava normal e que com o tempo você vai aprendendo que não é normal. É muita tradição que a gente tem desse machismo, desse racismo, de toda essa desigualdade social que é vista como normal, tudo visto como normal. Na medida que você começa a lutar, começa a pautar, começa a ver vários movimentos questionando e conquistando espaços, é aonde vem o golpe, que se chegou aonde chegou com a eleição do Bolsonaro, né? Que, como a Bruna disse, uma crise econômica, um cara sem proposta, que não conseguiu participar dos debates, né? Fugiu dos debates, que é extremamente autoritário, né? Um governo que vem se aparelhando, né? Interferindo na polícia militar, na polícia federal, é um governo que vem se aparelhando, que é uma tradição fascista, fala-se de corrupção a todo tempo, mas a prática da corrupção, ela vem se agravando, né, e está claro aí, e esse discurso, esse modo de pensar, ele acaba gerando a violência, principalmente na internet, violência, insulto, e que acaba se refletindo na rua também, né? Em casos que a gente vê aí que não são casos pontuais nem isolados. E a matança das pessoas da periferia, ela sempre ocorreu. Só que nunca era falado, né? Quando a gente pega o movimento rap, lá nos anos 90, quando o Racionais começa, o pessoal começa a meter o dedo na ferida mesmo, e tem até uma frase do Racionais que ele fala que branco e preto pobre se parecem, mas não são iguais, denunciando o racismo. Todos esses movimentos, eles vão emergindo e acabam tendo essa reação, que foi a reação violenta, né? E o neofascismo, hoje em dia, ele é apoiado principalmente por grupos religiosos, né? Não estou criticando as religiões neopentecostais, mas algumas, sim, eles têm um plano do poder, eles têm a bancada deles, eles estão construindo isso há muito tempo, e não sou eu que estou falando. O Edir Macedo tem um livro lançado nos anos 90 que chama Plano para o Poder. Então é isso. Agora, para não ficar me estendendo muito, depois quem quiser pergunta, sobre essa questão do antifascismo e dos movimentos, a gente tem um neofascismo aí com várias características que já foram citadas aqui. Ele precisa ser combatido nas ruas, porque eu acho que a gente falhou nas ruas também desde 2013, de ficar muito preocupado com a opinião pública, e deixou se alastrar esses grupos crescerem e se alastrarem, esse ódio emergir dessa forma. E eu acho que existe um perigo de generalizar o termo antifascismo, não pode ser uma coisa generalizada. Como a Bruna falou lá atrás, tem vários pontos que a gente tem que lutar, que é contra qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de machismo, de racismo, de políticas que prejudiquem as minorias, que gerem desigualdade, e é o que a gente está vendo hoje, né? O Estado, eles querem um Estado mínimo para quem? Mínimo para a população, mas um Estado máximo para proteger o interesse das elites brasileiras, né? O Brasil é o único país onde não se taxa grandes fortunas. O Brasil, quando é bem recente esse combate à desigualdade, e já está a gente está sofrendo um retrocesso muito grande. Então, essa luta contra esse tipo de política e principalmente esse tipo de discurso que sai da boca desse excrementíssimo boçal, que é o Bolsonaro, que gera violência,
na rua, nas redes, e gera desigualdade, e a gente está vendo a omissão e o interesse dos mais ricos, o que está acontecendo? As florestas pegando fogo, a economia declinando, para alguns, né? Porque para liberar um auxílio emergencial foi uma luta, e para liberar trilhões para bancos é 2 minutos, é uma canetada. Então é isso, é um Estado mínimo para a população, vamos privatizar tudo, mas o Estado mantém lá a sua arrecadação para ajudar os bancos, os que menos necessitam, os grandes empresários. Eu vou passar a palavra, porque aí depois eu vou complementando conforme as falas, para não ficar muito longo, e conclamar todos para essa luta. Essa luta é de todos aqueles que acreditam em justiça social, em igualdade, em combate à discriminação. Essa luta é de todos. Passo a palavra. Fran, seu áudio está fechado, amor. O áudio está desligado. Foi mal. Perdão pela falha humana e não técnica aqui. Obrigada, Rizuti e Bruna, pelas contribuições, as falas de vocês dois, assim, foram incríveis. E eu vim trazer um pouco sobre a questão do fascismo nas redes sociais, como a Bruna citou alguns dos elementos de como a gente poderia caracterizar o fascismo ou o neofascismo. O Rizuti comentou também sobre os temas atuais, e ele mencionou várias vezes o ódio nas redes sociais. Bom, eu trabalho com redes sociais, eu sou uma dessas robozinhas, está todo mundo chocado com o documentário, né, Dilema nas redes sociais, Dilema Social da Netflix. Eu não consegui concluir de assistir ele, mas é uma verdade que eu já sabia já há muito tempo por trabalhar nessa área. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês o fascismo, ele, vamos dizer assim, o neofascismo, né, hoje nas redes, ele mudou a sua forma de atuar com as redes sociais, mas não o seu método. O que eu quero dizer com isso? Tem o semiólogo, que eu gosto muito desde a época da faculdade, e me tornei antifascista, inclusive, por ler a obra dele, Umberto Eco. Ele é semiólogo, escritor, e a semiótica, ela trata como é a comunicação, como é o impacto das pessoas. Então, quem assistiu o documentário, vejam, é uma baita recomendação que eu faço, mesmo sem terminar de ver. Um dos entrevistados ali no documentário diz: é tudo feito para nos captar o tempo todo, para trabalhar com as nossas reações psicológicas, um designer lá colocado para fazer você ver a todo momento e ficar o tempo inteiro nas redes, recebendo tudo que que poderia ser interessante para você. Então, a semiótica nada mais que isso, é entender como o ser humano entende as mensagens e o que é sensível para ele nos seus sentimentos. Então, isso não é novo, na verdade, né? Para as redes sociais, isso é novo, como monetizar isso, né? Como ganhar dinheiro com isso. Mas todas as ideologias, principalmente as autoritárias, sempre utilizaram a semiótica para atingir, principalmente, o medo. Então, assim, o fascismo, como a Bruna citou, ganhou campo fértil porque a população estava passando por uma grande crise gerada por uma guerra. Então, havia medo, aí sempre esse discurso de anticorrupção, voltar a um tempo áureo, que na verdade nem foi tão bom assim, mas pintam como assim, essa mitologia. Então, esse medo, essa tentativa de resgate, de resolver na hora que precisa, isso é muito instintivo do ser humano, isso é semiótica, isso vai na veia das pessoas que estão com medo. Tanto que o Umberto Eco, que é estudioso da área,
ele listou 14 características do fascismo. Mas antes até de citar eles, uma coisa que quem viu o documentário, mesmo quem não viu ainda, quem trabalha com publicidade já ouviu essa frase, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Né? Então, é a repetição do dado ali, sempre em cima. Então, as fake news trabalham dessa maneira. E aí, mas uma coisa que a gente pode lembrar em relação ao fascismo, principalmente ao nazismo, o Goebbels, que era o chefe de propaganda nazista, se atribui essa frase a ele, mas, na verdade, a frase mesmo que ele disse a melhor propaganda é aquela que, por assim dizer, funciona de forma invisível, penetra toda a vida pública, sem que o público tenha ciência de sua iniciativa propagandista. Então, assim, vem de encontro ao que é denunciado nesse documentário, né? Então, é isso que eu digo. A forma mudou, mas o método é o mesmo. E o Humberto Eco, entrevistado uns 2 anos antes dele falecer, faz pouco tempo que ele morreu, ele foi questionado sobre as redes sociais, né, se estava tornando as pessoas imbecis. E aí ele disse, a imbecilidade humana sempre existiu, ela só deu voz a uma legião de imbecis. E isso entra também os fascistas, né, porque eu sempre repito que fascista não é gente, mas eles estão longe de serem imbecis, simplesmente. Eles são mau caráteres, eles são muito inteligentes. Por quê? O método continua o mesmo. A mentira propagada, pegar na veia do medo, causar pânico, gerar crises, não só se aproveitar de crises acontecendo, eles também geram crises e instabilidades e conflitos, né? Procurar sempre um inimigo exterior ou um bode expiatório para o que está acontecendo, para ser o motivo da crise. Eles pegam nessa veia e massificam essa mensagem, pulverizam. Então, com muito poder econômico, poder político, eles utilizam isso, eles têm grandes infiltrações nisso, eles utilizam todo e qualquer meio de comunicação para poder pulverizar essas mensagens. O Goebbels fez isso muito bem. Destruindo a cultura de todo o povo que fosse contrário à cultura ariana. Então, não foram só os judeus os atacados, foram negros também, ciganos, gays, né, comunidade LGBT da época, que nem existia essa definição. Então, foram vários povos, tanto que, né, invadiram a Polônia também, poloneses também foram um alvo deles. Não simplesmente judeus, até cristãos, que eles, né, eram cristãos, são cristãos, até cristãos, mas que fossem de uma outra etnia ou de uma outra região, eles também atacaram. Por quê? Porque era um inimigo em comum de um povo que eles consideravam superior. Mas isso tudo é sempre um discurso para dominação. Então, na época, existia rádio, não existia TV. As igrejas também, as igrejas sempre foram um grande canal de comunicação. O Rizzuti mencionou, né, as neopentec, não é um problema ter fé ou ser um neopentec, mas grandes líderes religiosos que utilizam os seus púlpitos, utilizam o seu altar para poder transmitir essas mensagens. Então, é um baita de um canal de pulverização dessas mensagens e para causar esse medo, causar essa comoção. E citando aqui o Humberto Eco, então, assim, ele listou 14 itens. Aliás, tem uma lista parecida de um outro autor, mas os termos são muito relacionados no Museu do Holocausto, inclusive. Então, o nacionalismo forte e contínuo, o desrespeito pelos direitos humanos, o uso de inimigos externos ou bodes expiatórios como causa unificadora, a glamourização e supremacia do militarismo, alto nível de sexismo e dominação masculina do poder,
A gente pode fazer uma relação com a nossa realidade aqui, com o que o Rizuti falou da realidade brasileira. A gente tem uma mulher fazendo isso, nesse papel, a Damares, né? Não é um homem, mas ela está a serviço e é a propagadora principal dessa agenda, né? Do sexismo, do controle das mulheres, dos seus corpos, enfim. Meios de comunicação sob influência governamental. Depois eu quero comentar mais sobre esse ponto. Obsessão com a ideia de segurança nacional, religião e governos interligados, poder corporativo protegido, direitos trabalhistas atacados, desdém por intelectuais e as artes, e a gente pode colocar ciência, principalmente aqui, obsessão com crime e punição, também quero fazer uma nota sobre isso, forte nepotismo e corrupção ocultados, a gente sabe bem o que está acontecendo com o Queiroz lá, né? Aliás, a gente não sabe, né? Porque a gente fica tentando achar que está acontecendo, eleições fraudulentas ou manipuladas. Aqui eu quero entrar naquele ponto que eu falei dos meios de comunicação sob influência governamental. A gente vê uma força fascista, não só... Vamos fazer um checklist do governo Bolsonaro. Boa, Jéssica, bem isso. A gente vê não só do governo, agora sim que o governo está instaurado, mas a pretensão ao governo manipulando as redes sociais com muito dinheiro e nenhuma fiscalização. Então, é esse o problema que eles que relatam também no documentário, mas ali está falando, até onde eu assisti, falando muito do comportamento humano só, né? Mas também essa questão do poder, como quem tem dinheiro consegue pulverizar mais a sua mensagem. E, obviamente, quem tá, né, quem é a burguesia e fascistas têm muito dinheiro, enfim. Então, a gente consegue perceber, e já tem vários estudos e muita gente discutindo isso, como as eleições nos Estados Unidos foram influenciadas por fake news, e assim o Trump chegou ao poder, e o mesmo aqui no Brasil, e o mesmo na Hungria. E aí a gente vê como o poder econômico não nos permite uma democracia de fato, né? E então o autoritarismo ele já chega com 2 pés no peito antes mesmo de tomar o poder, pelo poder econômico que aí os empresários, mesmo que donos das empresas das redes sociais, mesmo que não sejam fascistas, mas permitiram isso por conta do lucro. Só para concluir aqui rapidinho, a Bruna me avisou aqui que eu ia fazer uma pontuação cadê aqui? Obsessão com crime e punição. A gente tem que lembrar que o fascismo sempre pega muito pela educação, assim, pela repressão sexual, mas o medo que as nossas filhas vão ser estupradas ou que as nossas mulheres sejam violentadas, só que são justamente eles quem o fazem. O Bolsonaro começou a ganhar ascensão quando teve aquele caso do Champinha, e aí ele queria propor, enquanto deputado, a castração química, e a Maria do Rosário foi contra, né? Nós que somos feministas, nós somos contra a maioria, né? A castração química, porque o problema não é hormonal, o problema não está no pinto do cara, o problema está na construção social, né? Então, lembrar essa faceta fascista do excrementíssimo presidente, que ele começou a ganhar ascensão muito, assim, nas redes, principalmente com esse discurso. E assim eu encerro minha fala e passo para o Maurício. Boa noite, pessoal, todo mundo que está acompanhando aí, né? Quando a gente estava debatendo o assunto da live e tal, eu fiquei com um pensamento sobre falar da periferia, afinal são 33 anos entre o Capão Redondo, o Paraisópolis e o Eldorado, né? Então achei que era um tema que eu poderia falar, né? E
como que o fascismo pode interferir na periferia, né? São muitos pontos a se falar e tem bastante para falar a verdade, né? E aí eu cheguei à conclusão. Vamos falar de quem? Quem que afeta na periferia com comportamento fascista? Claro, nossos amigos, né, da polícia. Por quê? Mas, assim, é fato que a polícia faz um aparato repressivo do Estado, né, cara? Isso é fato consumado. E por que acontece isso? Porque, cara, com o fascismo latente que o Estado emprega, o Estado policial emprega, a gente pode ter visto exatamente como foi que o pouco ilustre João Dória chegou ao poder no estado de São Paulo, né? Qual que era a principal promessa do João Dória? Repressão policial, tá? E é ilusório achar que esse tipo de promessa de um cara desse ia ser feita igualmente em todas as esferas da sociedade, tá? Todo mundo sabe disso, que ia respingar onde? Na periferia, tá? Quem que ia ser abordado de maneira violenta pelo Estado? Ia ser o cara branco, rico, burguês, usando droga, por exemplo, num condomínio fechado? Claro que não. Ia ser o preto, pobre, o cara pobre num bairro de periferia. Isso é fato. E por que a abordagem da polícia é feita dessa maneira? Tá? Porque a polícia em si, cara, ela representa o anseio de uma sociedade fascista. De uma sociedade que se enxerga, não necessariamente, a sociedade ela é burguesa, mas tem muita gente na própria periferia que olha no espelho e se enxerga classe média, burguesa, branca e conservadora, tá? E é uma crítica que temos que fazer, inclusive, à própria periferia em si, que ela não se enxerga da maneira que ela deveria ser. E por quê? Aí entra uma questão de autoanálise, tá? Como que uma questão de autoanálise? Aí entra a questão também da rede social que a Fran estava falando agora, da mídia. O que acontece? A periferia, o jovem da periferia e a pessoa até mais vivida da periferia, né? O que acontece? Ela não tem consciência de classe, cara. Ela foi politizada de uma maneira tardia, que a politização de grande parte da galera da periferia foi feita tardia. Foi naquele processo de 2013 para cá que ela começou a ser politizada, daquela maneira, assim, da rede social entrando na vida da pessoa e ela já começou a ser politizada, você entendeu? Ela começou a ser politizada de uma maneira abrupta na rede social. E isso foi muito ruim, porque você ser politizado em meio a uma rede social, onde você tem um poderoso algoritmo que ele te faz acabar tendo ali a convivência com 30 pessoas no máximo, você entendeu? É complicado, porque o que acontece? Você passa a ter ali aquele convívio com uma bolha e você está se politizando através daquilo. E a rede social que você está convivendo ali, ela te faz aparecer para aquele tipo de pessoa. E quem que é mais popular? Quem que está aparecendo? A mídia fascista. Por exemplo, o pessoal menos politizado, naquele período, ele tinha acesso a um conteúdo de televisão que estava claramente com interesses espúrios no Brasil, entendeu? Você tinha quem aparecendo ali? Quem que estava cobrindo o golpe que a gente teve no Brasil inteiramente? Uma Rede Globo que tinha interesse naquilo, que estava tendo discurso. Quem que tinha uma audiência ali clara que o pessoal da periferia, o cara trabalhador da periferia, ele não vai ter acesso a um livro para ele ter o contato com uma teoria fascista, ele não vai ler um Mussolini para ele ter o contato. O cara vai chegar, ele vai assistir uma televisão, ele vai assistir um Datena ali numa televisão, ele vai ter o discurso com aquele da violência. Ah lá, a polícia vai lá e vai matar o vagabundo, ele vai ver um Datena, vai ver aquele sangue num motolink andando numa favela e o cara descendo um tiro no bandido, ele vai começar a ter contato com aquele discurso, ele vai se politizar através daquilo ali. Ele vai para uma rede social e vai replicar aquele conteúdo. Entendeu? Ele vai passar a assistir aquilo ali, ele vai replicar aquele conteúdo. E o algoritmo vai fazer a leitura do que ele está replicando, do que ele está curtindo, e ele vai conviver com aquelas pessoas que estão fazendo aquele tipo de coisa. Entendeu? Ele começa a curtir, se relacionar com aquele conteúdo, ele vai passar a o quê? A ter aquele contato. A gente tem também influenciadores de mídia que são antifascistas. Nós temos pessoas que têm um conteúdo interessante. Mas esses caras, eles não têm acesso à TV aberta. Entendeu? Ele não tem acesso à TV aberta. E os jovens, por exemplo, quem tem acesso à TV aberta ali,
Por exemplo, hoje você tem um cara que é insuportavelmente fascista. Ele faz o discurso de humor dele, que, por exemplo, é o Danilo Gentili. Ele tem um discurso extremamente fascista. E ele tem um acesso na TV aberta e ele tem muito ibope, aquele cara. É difícil você ignorar o discurso fascista dele. Por exemplo, ele postou uma coisa sobre os moradores de rua de São Paulo hoje, e a galera aqui da periferia, cara, saiu replicando aquilo. Que as barracas na rua atrapalham as pessoas caminharem para ir comprar pão. Que o prefeito devia passar um trator em cima daquelas barracas. Cara, isso é um discurso fascista. Entendeu? A pessoa necessariamente não sabe que a pessoa da periferia aqui não sabe que ele está tendo, que ele está sendo fascista ao concordar com o discurso daquele, mas ele está sendo um jovem rapaz aqui que acabou de sair da escola e está fazendo seu curso de faculdade, às vezes ali vai trabalhar num emprego simples, está replicando aquele conteúdo, entendeu? Ele está sendo também fascista indiretamente. Depois ele vai ter contato, ele pode repensar aquela atitude, sim. Mas no primeiro momento ele está tendo contato com o discurso fascista através de um influencer, de um propagador de conteúdo. Mas a rede social já vai ele ter contato a partir do Danilo Gentili com o Caio Coppola, que é um cara que fala de política. Pronto, já tem um terreno fértil na periferia para o cara se politizar através de um sujeito como um Danilo Gentili, por exemplo. A periferia se tornou um campo fértil para os caras se politizarem através dessas pessoas, partindo do princípio do algoritmo da rede social. Então aqui está se tornando um campo fértil na periferia para as pessoas começarem a se politizar. A partir daí ele já normalizou, por exemplo, o que a polícia faz na periferia, que é uma abordagem violenta. Então o cara já está contra o próprio irmão dele, porque muitas vezes a abordagem aqui não é simplesmente que o cara está portando ali uma quantidade de droga de usuário. Muitas vezes a abordagem de violência da polícia na periferia aqui, cara, é de um cara que está voltando do trampo. Não é abordagem policial. E tem muita reclamação também na ouvidoria da polícia a respeito do cara tá voltando do mercado que ele trabalhava à noite com uma mochila. Ele tem uma abordagem extremamente violenta. E cara, e você vê a dualidade do Estado brasileiro em relação a isso, que, por exemplo, o que foi investigado recentemente por esse ministro da Justiça novo? Cara, os caras foi lá, fez um dossiê do movimento de policiais antifascistas, que combina até com o tema da live. Antifascista é terrorista? O cara fez um dossiê dos policiais antifascistas, e ele não foi, por exemplo, fazer um dossiê de policiais envolvidos com milícia no Rio de Janeiro, para você ver a dualidade do Estado brasileiro hoje em dia como que tá, entendeu? E, por exemplo, como que pode ser antifascista numa situação dessa? O meu trabalho de base aqui na periferia está sendo chamar esses caras para uma conversa, uma reflexão a respeito de como o comportamento deles através desses influenciadores está tendo ali um movimento errado. Falando, não, cara, você está seguindo aqui, por que você está sendo cooptado por esse influenciador, esse cara? Por que você está falando isso do morador de rua? Ah, porque o morador de rua usa crack. Mano, o morador de rua tá na rua porque ele gosta. Então vamos lá, vamos ver. Por que você acha que o cara... A gente está tendo um debate de ideia aqui na periferia, entendeu? A gente está tentando fazer esse trabalho de base aqui na periferia, está tentando levar para o show de hardcore, conversar com pessoas que tenham conhecimento, tipo, o meu irmão aqui, o Rizuti, é um professor, vamos tentar levar o cara, vamos esse ano, o ano que vem, depois da vacina, organizar um sarau aqui na Quebrada, onde vai ter aulas, vamos falar de marxismo, vamos conversar com os caras a respeito de outras coisas, mostrar outros pontos de vista, entendeu? Vai ser o sarau marginal, o Noia Coletiva, para a gente trocar ideia com os caras, dar uma aula, conversar, levar o hardcore para a periferia, trazer os caras do rap, se integrar e tentar trabalhar melhor. E politicamente falando, também não adianta o antifascismo, cara, é uma coisa que eu sempre cobro e sempre falo, politicamente agora, que as meninas do coletivo estão aqui, não adianta a gente também querer, cara, derrubar o fascismo mirando só lá no presidente. A gente tem que falar que tem fascista dentro da Câmara. Você pega Anderson Branco, você pega Jean Dornelas, você pega Marcondes, a gente tem que derrubar esses caras também, velho. Não adianta a gente mirar no presidente e mirar alto. Tem fascista aqui na nossa Câmara, cara, a gente precisa derrubar esses caras também, velho. Na eleição agora, a gente tem que mirar esses caras e ir lá na periferia e falar, mano, não vota nesses caras, velho. A Zona Norte aqui tem uma igreja a cada esquina, esses caras vão lá nessas igrejas ganhar voto, velho. A gente precisa trabalhar lá, ó, precisa trabalhar na Quebrada também, mano. A eleição se ganha aqui na Zona Norte, mano. A eleição se ganha aqui. E só para lembrar, Fran, os cristãos que foram perseguidos lá na Alemanha foram as testemunhas de Jeová, que eles foram os primeiros a denunciar o que estava acontecendo com os judeus em Dachau. Eles ganharam o Triângulo Roxo nos campos de concentração. Beleza? É isso aí, galera. Pergunta aí. Vamos lutar junto. Vamos lá fazer o trabalho de base, cara.
Os jovens precisam de abrir a mente na Zona Norte. Beleza, galera? Na Zona Norte, na Quebrada, no Lealdade, na Amizade. Vamos pra base. Muito bem lembrado, Maurício. Aliás, ai, caramba. Agora fugiu o nome dos Racionais. Mano Brown. Mano Brown falou isso num evento do PT ainda. Vocês deixaram de ir para a base. Vocês precisam ir para a base, fazer política e fazer a luta lá, né? E, cara, é uma resistência em todo momento. A gente sofre ataque por todos os lados, não só da cabeça, que a gente fala muito do Bolsonaro, mas ele tem vários replicadores, como você disse, na nossa Câmara, nas nossas comunidades, na nossa família, em vários pontos. Muito e eu bom. Acho, Fran, que Bruna, vale, inclusive, complementar de que se ele consegue subir ao poder, é porque esse discurso fascista dele contempla uma porrada de gente aí, né? Tem, sim, os que estão sendo manipulados dentro de toda essa questão pela ignorância, né? Por a gente ter uma população, sim, ignorante por falta de acesso ao direito básico que é a educação, o projeto de educação construído para ignorantizar. Eu escutei esse termo vindo de uma blogueira periférica e eu adorei, né? Ignorantizar as pessoas. Então, isso é fruto de um projeto, né, que foi criado, mas tem uma galera aí que tem um discurso fascista mesmo, que sabe o discurso que ostenta e que gosta de ostentar esse discurso. Então, o que o Maurício falou é um fato. O combate, antes de chegar lá no Bolsonaro, é combater o fascismo do nosso lado, é combater o fascismo com quem está na quebrada e é combater o fascismo no discurso político do município, do estado. É super fundamental isso aí, né? Acho legal a gente dar uma olhada nas perguntas, né? Tem umas perguntas bem legais ali nos comentários. Paulo, pode colocar alguma para a gente aqui? Deixa eu pegar aqui na... Acho que podemos também ficar os 4 agora na tela, né, Paulo? Porque aí a gente vai respondendo aí, se complementando à medida que nos sentimos confortáveis, né, Fran? A pergunta do Breno, ó. Uma parte dessa reação fascista e reacionária pode ser dita como uma resposta do machismo aos avanços e conquistas feministas, tentando fazer voltar ao normal dessa forma violenta? E aí, o que vocês acham? Com certeza. Isso, com certeza, é uma reação, cara. E todo esse processo, eles são reações, como eu falei lá, a reivindicações de pautas que eram ignoradas e estava tudo bem. À medida que isso começa a incomodar, começa a se cutucar a ferida, é uma reação. E eu queria só falar uma coisa com referência ao que o Maurício falou, que muitas vezes a gente ajudou a eleger todos esses caras. O Mamãe Falei vai lá e posta um negócio falando uma bosta, o Alexandre Frota, e a gente começa a replicar isso na internet, como forma de crítica, sem perceber que a gente fez o nome desses caras, e eu estudei isso, eu não estou replicando mais nada. Então vamos replicar. Tem uns rapazes, uns estudantes da periferia que estão fazendo USP, cara, eu esqueci o nome deles. Eles gravam uns vídeos super legal, contextualizando na linguagem da galera, falando gíria, os caras falam de Nietzsche, o rouba-brisa, o Marx fala que é do nosso, que não por nós toma. Eu acho legal a gente compartilhar esse tipo de conteúdo, e esses caras estão de parabéns, que eles estão chegando na molecada da periferia com intelectual, mas de uma forma que seja entendível para o pessoal, e a molecada está gostando, e os vídeos deles têm tido bastante repercussão. Esqueci o nome deles, mas eu sempre assisto, cara, e sempre compartilho quando possível. É isso. Comentar rapidinho. Tá dando muito eco, gente, meu microfone, é que eu tô no microfone do Note.
Melhorou? Melhorou. Tá. Comentar rapidinho sobre essa pergunta do Breno. Na verdade, o machismo ele é mais uma ferramenta do fascismo, assim como é para o capitalismo também. Tá? O machismo ele existe como uma ferramenta histórica de controle dos corpos femininos, né, das mulheres, né, de quem reproduz, principalmente quando inicia a propriedade privada, né? Então você repassa o que você ganha para os seus herdeiros, então você precisa controlar quem vai gerar essas vidas. Começa mais ou menos aí, é meio nebuloso, tem muita gente que discute, mas enfim, o machismo é uma ferramenta do fascismo e do capitalismo para o controle. Então há uma forte repressão dos corpos e do gênero também, né? Não só dos corpos, mas principalmente da expressão do gênero feminino, para colocá-lo no seu devido lugar, que seja condizente para a ideologia. Então, é mais uma ferramenta, não que voltou o bolsonarismo, o machismo bolsonarismo e o fascismo bolsonarismo com o advento, com os avanços do feminismo. Não, eles usam isso para poder gerar essa polêmica. Como eu disse, eles sempre estão insistindo e criando embates, conflitos, principalmente ideológicos, para poder chegar na veia do medo e etc. É só mais uma ferramenta. É isso. Eu vi uma pergunta aqui do Breno também, que eu achei bem interessante, que fala sobre os jovens, está um pouquinho lá atrás. Por que os adolescentes, hoje em dia, têm tido tanto interesse e fascinação pela direita? E aí, o que vocês acham? Bom, primeiro o acesso às mídias, como eu disse, a direita, não só o fascismo, mas a direita não precisa ser necessariamente fascista, como Mamãe Falei, como o MBL, eles tiveram muito recurso financeiro para poder pulverizar suas mensagens em maior escala nas redes. Até citando novamente o documentário da Netflix, a partir de 96, a geração nascida, né, nessa década, meados de 90, tiveram a sua pré-adolescência e adolescência em contato direto com as redes sociais, então todo o comportamento deles é voltado para isso, e a esquerda não tomou esse espaço. Então, assim, lembrando um pouco do que o Rizuti falou na fala dele, que a gente a gente recuou um pouco naquelas jornadas de junho de 2013 e tudo mais, a gente também foi afetado por esse comportamento de buscar aceitação e aprovação. E a gente não tem o poder econômico. Quem é de esquerda, obviamente, pelo lado dos trabalhadores, não tem esse poder econômico, né? Embora eles digam o George Soros é de esquerda, ele financia a esquerda, não existe. Cadê George Soros para me mandar uns trocados aqui? Eles venderam a ideia. Eles venderam a ideia que a esquerda é censitária, entendeu? Eles venderam a ideia que a esquerda é censitária e cheia de mimimi, que eles falam, entendeu? Isso também. Então, essa problematização exacerbada, não sei o quê. E, na verdade, a gente busca o debate, né? E confrontar as ideias. Sim. E as redes sociais têm essa coisa, assim, de bate-pronto, a mensagem tem que ser direta e tem que refletir. Eu não falo refletir de meditar um pensamento, não. Reflexo de espelho mesmo. A construção, o imaginário popular, com esse pinga-sangue que você mencionou, aquilo é todo um repertório cultural da pessoa, e aí chega na internet, rebate, um reflexo igual espelho. Você sabe o que eu acho que pode dar uma virada nisso daí? O fato do... Olha, pode ser uma coisa boba, mas o fato do Neymar ter sofrido racismo. Teve gente refletindo no Twitter dele. Ele ficou no Trending Topics. Neymar sofreu racismo. Porque agora vai voltar um pouco do negócio do mimimi. Porque ele ficou revoltado. O pessoal começou, o Neymar sofreu racismo, mas peraí, racismo não era mimimi segundo a direita? Vamos ver como que eles vão reagir agora.
E tem gente problematizando o fato assim, agora vocês vão colocar o Neymar como um ícone de quem sofreu racismo na luta antirracista, né? E vocês vão esquecer que ele é um baita de um sonegador de imposto aqui no Brasil. Acho que agora é importante, né? O racismo não tem desculpa, mano. Não tem que minimizar o racismo, né? Mesmo sendo Neymar, cara. Exato. Acho que realmente é uma coisa interessante, é uma reflexão interessante, assim, né? E eu acho também, sabe o que eu fico pensando? Que também tem a ver esse lance dos jovens, eu penso pelos meus alunos, né? Que eu dou aula há 13 anos para adolescente. E eu fico pensando no senso comum da política, porque há uma leitura política do senso comum no Brasil que todo mundo sabe, sente, nós temos problemas políticos, né? Nós temos muitos problemas de um Estado ausente, nós temos muitos problemas sociais, o Brasil é um país muito desigual. Esse é um discurso que é um discurso generalizado, né? É um discurso grande. E aí vem um cara com qualidade no seu discurso dizendo que vai combater tudo isso que está aí, e aí pega esses jovens absolutamente focados no senso comum, isso para dizer que são politizados. Olha, eu sou politizado, porque eu quero apoiar um político que não está passando pano para o que está aí, porque tudo que está ruim, então esse cara é novo, esse cara, sabe, vai fazer e acontecer. Então eu penso que também pode ter isso, um olhar assim de um senso comum da política que se apega nesse discurso da transformação, da nova política e da velha política. E também eu percebo uma coisa, eu não tenho, assim, é discrepante, eu não tenho dados estatísticos, mas é discrepante na minha observação cotidiana o fato de que muito mais meninos são bolsonaristas do que meninas. Com certeza. E aí a gente pega essa questão de gênero, né, que até a pergunta do Breno traz, da questão do feminismo e do machismo, de como esse fascismo tem um apelo ao masculino, de um masculino bravo, um masculino forte, um masculino que se arma para fazer a segurança na cintura, e aí até o menino que escutou aí a ideia de se segurar na própria cintura, ele distorce isso para, eu quero me armar com o Bolsonaro, eu quero fazer minha segurança com o Bolsonaro, esse cara vai combater a corrupção, acaba com o mimimi, né, que essa coisa de menina, porque eu sou macho, mulher tem que gostar de mim. Eu acho que tem um puta de um apelo, assim, principalmente entre os meninos, porque é discrepante essa questão de gênero, de feminismo entre meninos e meninas. Hoje as meninas, elas estão bem mais críticas nesse campo, lógico, né? A gente vive isso muito mais cedo, assim, né? É uma observação, não sei aí. Alguém mais tem aí uma contribuição? Podemos ir para a próxima. Bom, vou ler então aqui a última, aqui, ó, do Coletivas. A última, porque nós já estamos avançando na hora, né, para a gente ir encerrando. Trump e Bolsonaro rotulam os antifas com a intenção política de criminalização numa onda de perseguição aos protestos, aos oponentes, né? O povo e políticos de esquerda. Podem as manifestações antifascistas no Brasil serem consideradas terroristas? E aí? Posso comentar rapidinho? Antes da Dilma sofrer um golpe, teve a lei antiterrorismo, que é bem complicada, sobre as manifestações na rua, que podem ser consideradas sendo antifascistas ou não. Então, isso pode ser um problema para qualquer manifestação que você queira fazer, né? Esse é um ponto que eles podem vir nos atacar. E também o projeto de lei do Bananinha, Eduardo Bolsonaro, sobre proibir os símbolos comunistas, né? Aquela falsa comparação entre comunismo e nazismo, né? Tem um vídeo da Tese 11, da Sabrina, maravilhoso, que chama Teoria da Ferradura, que ela explica sobre isso, sobre pontos que são antagônicos. A gente tem uma ideia muito simplista e eles exploram essa ideia simplista.
E então, assim, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Outro ponto que eu quero lembrar também, que o movimento fascista no mundo todo é influenciado pelo movimento neonazista e de supremacia branca dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é proibido ser nazista, tá? Eles têm na Constituição deles lá a suprema liberdade de expressão, então o sujeito pode se pronunciar como nazista ou como republicano, minimamente, não republicano, aliás, da luta civil deles lá. Então, eles podem se manifestar dessa maneira que a Constituição deles permite, tá? E aqui no Brasil, qualquer ideologia ou qualquer símbolo relacionado ao nazismo é proibido. Então, para que a gente lute, para que continue dessa maneira aí, que exista mais fiscalização dessa maneira e que, né, não virem os Estados Unidos novamente, mas aí o Bananinha está indo pelo lado, tipo, proíbe comunismo, e enfim, que já foi proibido no Brasil, e isso não extinguiu o PCB, o partidão, né, Bruno? É isso. Exato. Sobre esse ponto aí, cada vez mais a gente vê a criminalização dos movimentos sociais, e não pode se acuar por isso. E eu acompanho isso há longo tempo, né? No final dos anos 90, no mundo inteiro a gente fez grandes marchas contra a globalização, foi a época do Replan the Streets, do ZAT, da Ação Global dos Povos, a AGP, teve as primeiras táticas Black Blocs, elas começam ali no final dos anos 90, e quando tem um atentado de 11 de setembro, toda vez que tinha o fórum lá da social, o Fórum Econômico Mundial, sempre tinha manifestação e estava cada vez, e foi uma época que eu particularmente acreditei que a gente ia derrubar o capitalismo, entendeu? E foi a partir do 11 de setembro que começa uma criminalização muito grande de leis antiterroristas, de prender militantes, impedir a sua livre circulação na Europa, mesmo sendo na União Europeia, da tentativa da criação da Europol. Então, já se começa lá nos anos 2000, né? E aí depois cresceu, conforme as pessoas foram saindo para as ruas também, ele cresce. E só essa criminalização dos movimentos. E vão chamar de terrorista mesmo, mas eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso. E nos anos 90, um amigo meu escreveu um texto, que era uma discussão que permeou muito, a gente não tem que ter tolerância com o intolerante. Não dá para aceitar, não dá para ser tolerante com a intolerância. Isso aí, para mim, é um ponto que não tem discussão. E quem chama antifascista de inimigo é o quê? Só isso. Perfeito, perfeito. Bruna, a Jéssica, Oi. Eu falo Gé, né? Eu acostumada, a Jéssica, que é integrante do Coletiva junto com a gente, ela mandou uma pergunta que é muito interessante a gente responder. Vamos estender ali um pouquinho, o Paulo colocou ali na tela. Claro. Como a luta deve acontecer nas instâncias municipais sem perder a dimensão do todo? Porque muita gente falou da conjuntura toda, né, internacional, a história, enfim, como que a gente faz isso na nossa cidade? Né, o Maurício levantou a bola aqui e vamos ver quem que responde. Olha, eu acredito que essa luta começando da base também sem perder a dimensão do todo. Opa! Eu acredito que essa luta tá começando aqui sem perder a dimensão de um todo, para começar, né? Seria já começar minando uma campanha de um cara desse, já trabalhando próximo aos currais eleitorais do cara, para minar a campanha dele. Seria já começando por aí. E não necessariamente assim, tipo, falo de quem, como vocês, por exemplo, que estão na campanha de vocês, numa boa. Eu falo nossa, já, assim, que é uma coisa difícil, já começar a meio que trabalhar dessa maneira. Que a gente espera de uma eleição, entendeu? Já começar a apontar os erros do cara.
Você entende? As contradições e apontar as contradições em rede, usar a rede a nosso favor também. Assim como os caras costumam usar a favor deles, a gente pode usar contra também, porque tem várias contradições na campanha. É só olhar. É só olhar as contradições do mandato de um cara. Tentar antes do mal, para não se perpetuar, porque vai tentar. Isso é uma democracia. Sim, eu concordo. Concordo total. E eu acho que tem uma questão importante que a gente tem que... muita gente tem que parar de pregar para convertido. De você fazer um evento, você vai lá para você ter aplauso, todo mundo falar, o cara é foda, não sei o... A gente tem que ir para a rua. Quando a gente começou o Hardcore contra o Fascismo no estado inteiro, e a gente realizou ali na praça, muita gente que saiu do comércio, foi lá ver, escutou as falas. Então a gente tem que ocupar espaços, tá? Com certeza. E ocupar especialmente os espaços hostis. E conquistar esses espaços. E assim, é uma coisa que a gente vem fazendo. A gente só precisa se instrumentalizar melhor. Eu acho que nesses últimos 2 anos a gente aprendeu muita coisa. E não achar só que a eleição vai resolver. Eu acho que o grande erro da esquerda foi ficar com Lula 2018 e não sei o que, só pensando em eleitoreiro. A própria esquerda mais institucionalizada, ela também criminalizou muitos movimentos de rua, e como o Mano Brown falou, não chegou na periferia, quis chegar na periferia em cima da hora, sendo que os caras já estavam lá falando que ia dar segurança, que não sei o quê, papapá. Então eu acho que é isso, a gente tem que ocupar espaço, sair das bolhas, parar de pregar para convertido e ganhar like, ganhar aplauso, ganhar abraço, satisfazer ego, porque a gente tem que ocupar os espaços hostis a gente. É isso aí, muito obrigado pela atenção. Perfeito. E olha, eu queria adicionar, acho que juntando os dois, né? Para além da gente, que eu acho que sim, é nosso papel enquanto esquerda, buscar os espaços, fazer trabalho de base, que é um super desafio dentro da esquerda, fazer trabalho de base mesmo para a classe trabalhadora e para o campo da luta, é quem está vendo a gente e quem entende a importância do que a gente está construindo, do que a gente está tentando construir, tanto fora, dentro de mandato, no nosso cotidiano, no movimento social, é que todo mundo tem um campo de militância, dentro de casa, com seu vizinho, na faculdade que faz, cara, todo campo é campo de militância. Todo campo é campo de ligar aquilo que sabe para instrumentalizar quem está do nosso lado. A gente lida com todo tipo de gente o tempo todo, em todos os espaços. Por mais que a gente tenda a estar mais num meio parecido com o nosso, a gente adentra outros campos o tempo todo. A gente precisa pegar cada oportunidade dentro desses campos e usar. E mesmo quem não está... É lógico, alguém comentou lá no chat que eu concordo muito. Uma das coisas de ser antifascista que é muito importante é se organizar. Se organizar na associação do bairro, no movimento social, num partido, num coletivo, num sindicato. Organização fortalece. Cara, depois que você se organiza, você entende o sentido e a força de ser organizado. Mas quando você organiza, velho, você tem que também. Todo campo é importante para a gente lutar. O cursinho popular que o Rizuti está falando, realmente, tipo, todo espaço, né? São espaços de construção que a gente precisa ocupar. O cursinho popular Carolina Maria de Jesus, ele é um espaço que a gente tem tentado ocupar também aí, né? Quem está construindo aí há 3 anos para trazer para a galera uma narrativa e uma compreensão disso que está acontecendo. Porque a gente é muito manipulado o tempo todo, é super importante então que a gente faça isso. Enfim, acho que é basicamente isso. Então, 1h15 de live, vocês querem responder mais uma pergunta? Como que ficamos? O Paulo colocou aqui na tela mais uma pergunta, não sei se vocês querem responder. O Paulo... eu acho legal. O Paulo, outro Paulo,
perguntou se esse comportamento de criminalização dos movimentos sociais é apoiado pela ala religiosa. Aí eu gostaria até de responder, não só porque é o meu namorado, mas pô, participando, bonitinho. Claro que é. Tudo que vai contra o status quo, o que está posto, e quem tem um projeto de poder, quem luta contra esse projeto de poder, denunciando o quanto é explorador, o quanto é problemático, o quanto é autoritário, vão utilizar aquela veia do medo, aquela coisa, as feministas tudo abortista, e não sei o que, tudo vão ser condenados para o inferno, você tem que trabalhar até ralar o seu couro para poder ter uma vida melhor, né? A teologia da prosperidade, né? Que é muito forte no Neopentec hoje. Então, não é o lutar por um direito trabalhista, né? Você vai ser abençoado se você trabalhar até se esfolar, não fazer greve. Né? Quem faz greve não vai para o céu. É mais ou menos assim o discurso. Então, obviamente, há uma demonização mesmo. E a gente pode ver também, até nas religiões de matriz africana, que são de resistência e resiliência do povo negro, inclusive, que trazem muito da autoconfiança, da afirmação de onde se veio, qual é a sua cultura, a união entre, né, a gente precisa se unir e fazer pela nossa comunidade, elas são demonizadas também por isso. Não é simplesmente só um racismo e a imposição da cultura eurocêntrica. Não é só isso. Há um jogo de dominação nisso também. Então, assim como nas religiões de matriz africana, também os movimentos sociais de resistência dos trabalhadores para defender os seus direitos, das mulheres para brigar por direitos em todos os movimentos, em todos os setores da comunidade LGBTQIA+, também. Então, eles são demonizados o tempo todo, assim, com uma pauta moralista, sendo que as pessoas estão lutando por direitos sociais. Tal pessoa tem tal direito, eu quero esse direito também, eu sou um ser humano, eu também tenho esse direito. É basicamente isso, e daí vão atacar moralmente. Então, a criminalização vem pela moral, e a moral é sempre muito forte no fascismo. Gerar o medo, puxar esse conservadorismo, né, do que antes que era melhor. Não, sempre teve isso, mas sempre foi mascarado por uma questão de poder. Acho que encerro. O maior lobo em pele de cordeiro desse governo é a senhora Damares Alves, né? Que é a líder tem uma consultoria, que é ali a JUF, né? Que é os evangélicos juristas, que é um grupo que faz consultoria para os deputados evangélicos. E o que a JUF faz? Eles transformam leis, eles fazem a interpretação de leis em Bíblia. Tipo, como que eu posso dizer exatamente? No caso, as leis, né, normais, as leis sem ser bíblicas, e fazem a interpretação sobre como que Deus avaliaria isso. E orienta a banca a votar essas leis são negativas. E também eles criam as leis da Bíblia em leis normais, assim, para eles proporem na Câmara. Então, a Damares Alves é uma peça fundamental porque esses caras têm para ficarem propondo as leis, tirando direitos e votando. Por exemplo, e eles falam sobre a famigerada, né, identidade de gênero, que eles tanto ficam querendo dar palpite lá dentro. Então, ela é um lobo em pele de cordeiro lá. Ela é a principal inimiga, né, das pessoas LGBT dentro da Câmara e dos movimentos sociais lá. Ela não é o alívio cômico, né, dentro do governo, cara. É uma das pessoas mais perigosas que tem ali dentro para nós, assim, cidadãos que querem o Estado laico. Infelizmente não, é contra as feministas também.
contra as feministas também, cara. Não, e assim, ó, eu fico pensando também que, além disso, tudo, né, muito bem dito por vocês, a criminalização dos movimentos sociais, ela é interessante porque se você não soluciona as questões sociais, né, se os movimentos não transformam a sociedade, você tem aí uma gama de desesperados que vão correr para a igreja buscando a ajuda divina daquilo que eles não entendem que pode ser solucionado e deve ser solucionado por questões das relações humanas. Não tem a ver com o divino a solução política, não tem a ver com o divino a fome, não tem a ver com o divino a sujeição que gays, travestis sofrem, que as mulheres sofrem, o racismo, isso tudo é das relações humanas e é nas relações humanas que se resolve. Mas sem movimento social que lute por justiça, você mantém uma sociedade de gente desesperada, empobrecida, esfomeada, violentada, explorada. E aí, aonde essas pessoas vão correr? Aonde sobra, que é a igreja, e aí é dessas pessoas que eles vão tirar os milhões e milhões que eles tiram, enfiam nos seus bolsos, é dessas pessoas que eles vão manipular e vão explorar mais ainda no mercado de trabalho e vão ridicularizar. É absurdo. Nem todo religioso é alienado, nem todo religioso é corrupto, não estou aqui fazendo uma crítica superficial, mas é importante olhar como essas igrejas se aproveitam de uma sociedade cheia de mazelas como a nossa. Não é à toa que, à medida que a pobreza cresce, o poder dessas igrejas também cresce. E a ilusão da teoria da prosperidade é fascinante, né? As pessoas ficam loucas por isso. E é muito triste, cara. E a gente chegou num... Eu vou falar uma frase só, cara. A gente chegou num patamar tão bizarro e surreal aqui no Brasil, cara, que eu tô vendo um monte de ateu defender um padre para ele não apanhar dos cristãos. É um quadro assim que é muito surreal, cara. Porque o cara tava ajudando o morador de rua, tá? O Padre Júlio tá sendo atacado. É muito surreal. O Brasil é muito surreal. Bizarro. Ele tá sendo atacado principalmente pelos especuladores imobiliários, cara. Ele tá sendo atacado pelos especuladores imobiliários e agora, porque o vice-subprefeito da Sé, ele é pastor. Ali vai ter uma igreja mundial da graça naquela região. Perto de onde ele tem o seminário dele, onde ele recebe os moradores de rua. Que coincidência! Não! Não, e um dos principais atacadores também é o Mamãe Falei. Esse sujeito aí, extremamente repugnante. Outro fascistinha, enfim. Aliás, essa semana a Mamãe Falei estava ali pela Praça Princesa Isabel, no meio da Cracolândia. Estejam atentos que daqui a pouco vai sair alguma excremência da boca daquele lixo daquele cidadão. Já saiu? Já tá saindo um monte de coisa higienista já dele. Você não tem ideia. Vocês sabiam que o vereador que ele tá apoiando, ex-comandante da GCM, ele foi exonerado porque ele estava envolvido com corrupção? Gente boa, né? Uma nova política, sem corrupção, pela família brasileira. Ai, que vontade de morrer. Ô Maurício, isso aí são coincidências e fatos isolados, cara. A gente vive um país das maiores coincidências e dos maiores fatos isolados do mundo. Ai, a gente ri porque tem hora que a gente chora mesmo, né? Porque é triste demais, Bom, acho que a gente pode ir encaminhando, o papo é ótimo e é inesgotável, mas a gente volta para vários debates. Quero agradecer profundamente, em nome do Coletivas, o Maurício e o Rissuti, não só por essa participação maravilhosa que vocês tiveram, mas pela militância de vocês que nós já conhecemos, que é histórica, é importante e que nos ensina tanto também. Então, muito obrigado. Palavras finais. Rissuti, saudação final, por favor. Obrigado para vocês pelo convite, Mano Maurício aí. A gente terminou mais um dia hoje de um festival online que a gente está fazendo aí também, que é uma forma de mobilizar as pessoas.
Agradecer todo mundo que prestou atenção, que teve paciência, mandar um abração para a Fran, para a Bruna e para o Coletivas, né? Para a Jéssica também, né? E é isso, não tem muito mais o que falar, não. Beijos virtuais e um abração cibernético aí para todos e todas e todes. Valeu, Rizuti. E aí, Maurício, saudação final, palavras finais. Queria agradecer a oportunidade de participar aqui, mandar beijos e abraços para todo mundo e desejar um bom final de domingo aí. Agradecer ao Rizuti também. E é isso. Por essas ruas aí da periferia da nossa Zona Norte, a gente se tromba por aí. Pode vir falar, assim, a gente cumprimenta de longe nesse tempo de pandemia, mas quando acabar tudo isso daí, a gente vai fazer um som junto em alguma praça aqui da Zona Norte. Tamo junto. O lado certo da história não tem sangue nas mãos. Coisa linda. Frenilda, meu amor, seu tchau para essa noite de domingo. Muito obrigada. Quem acompanhou, quem mandou pergunta, comentário, quem reagiu. Obrigada a vocês dois, Rizuti e Maurício, de terem aceitado o nosso convite. Esse papo foi incrível, cheio de informação, de conteúdo, e tem que ser replicado para todos e todos. E só agradecer. É isso. Obrigada, Bruna, também. Bom. A gente encerra por aqui. Muito obrigada para todo mundo que ficou com a gente. Obrigada de novo para os meninos. A gente segue na luta. Procurem a gente nas redes sociais, tanto Coletivas quanto os meninos, porque os meninos são de militância, de luta, uma galera séria que a gente ri, a gente brinca, mas a nossa luta é inesgotável, a nossa militância vai estar aí sempre ocorrendo. Valeu, galera. Boa noite e até. Brigadão, viu? Por quem ficou com a gente. Tchau, tchau.